Pois bem, desde o vídeo anterior convencionamos que o X da questão está na geração X, pessoas que nasceram entre 1965 e 1980 e que hoje veem seus heróis da juventude sendo adaptados para o cinema, mas não da forma como os conheceram. Veem seus heróis sendo descaracterizados e servindo a pautas políticas que originalmente não eram suas. Pautas como feminismo, racismo e LGBTQIA+, ganham tamanho destaque nas produções de hoje em dia que o nerdola sente falta de um simples ato de heroísmo. Pessoalmente, eu sou muito crítico à forma como o protagonismo feminino tem sido imposto nos filmes, de forma preguiçosa em sua maioria. Não me refiro aos filmes em que a mulher é obviamente a protagonista, como Mulher Maravilha e Capitã Marvel. Acho que o problema acontece mais quando em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho, que deveria ser supostamente o herói da história, não consegue solucionar o problema e deixa para que a América Chaves resolva contra a Feiticeira Escarlate. O roteiro parece ser feito de forma que somente uma mulher possa resolver o problema, tirando todo o protagonismo masculino. Uma personagem que divide público é a Rey de Star Wars. Alguns até a acusam de Mary Sue. Você conhece o termo? Se não, eu explico daqui a pouco. A Rey, aparentemente, é um talento nato, mais intuitiva e poderosa que qualquer outro Jedi já apresentado na franquia. Isso, obviamente, causa estranheza para o nerdola que acompanhou toda a árdua e longa jornada de Anakin e Luke Skywalker para tornarem-se mestres Jedi. E, de repente, uma nova geração supera a todos sem nenhum preparo. Na verdade, se vocês buscarem um pouco no passado, esse movimento de substituir o herói homem por sua versão feminina não é novidade também. Batman e Batgirl, Superman e Supergirl, She-Hulk, a poderosa Thor, X-23 e mesmo fora do campo dos super-heróis temos o exemplo de Karate Kid 4, a nova aventura com a ainda novata Hilary Swank. O gênero super-herói sempre foi associado ao universo masculino, não somente pelo protagonista, mas também pela estética. Traços agressivos, cores vibrantes, violência e muita testosterona. O mercado sempre buscou de várias formas atrair o público feminino para os quadrinhos e aumentar as vendas. Mas parece que foi mesmo na TV e nos cinemas que conseguiram finalmente seu intento. Como eu disse no vídeo anterior, o público feminino é muito importante, pois é um público tradicionalmente consumista, mas que nunca se interessou pelo gênero de heróis. Elas estavam mais interessadas em drama, romance e comédia. Por outro lado, existe uma empresa que se baseia nesse público por gerações e o conhece muito bem. Quando se pensa em Disney, automaticamente lhe vem à mente os filmes de princesas, certo? A Disney trabalha com esse público de várias maneiras, não somente nos clássicos animados, mas também com suas séries live action juvenis, como Hannah Montana, High School Musical, Descendentes e tantas outras. Talvez você não saiba, mas meninos e meninas reagem diferente diante de produções de entretenimento. Meninos gostam mais de quadrinhos e desenhos animados, meninas preferem livros e séries com atores de carne e osso. Não custa reforçar que essa afirmação se baseia em estatísticas e que, obviamente, não são unânimes. Existem meninos que gostam de séries live action e meninas que gostam de quadrinhos. Mas, em sua maioria, o comportamento é este. Pode reparar na quantidade de séries live action destinadas a meninas e títulos literários também voltados para elas. O mesmo pode se observar com relação a quadrinhos e desenhos animados direcionados para meninos. Tudo isso é medido, pesado e minuciosamente pensado. Não esqueçam que Marvel é Disney e Disney é a empresa das princesas. Então, na verdade, o que eu estou vendo é a Disney buscando novos modelos de princesas. No caso, super-heroínas. Mulheres fortes, tanto em poder quanto personalidade, com motivações maiores que simplesmente ser o interesse romântico de um homem. Logo, não tem cabimento uma heroína ser voluptuosa para atrair os homens. A ideia é ser um modelo para as mulheres da atualidade. Isso tanto está funcionando que o número de mulheres indo ver os filmes de super-heróis só aumenta. Pode reparar. É um movimento que está funcionando e não vai parar. Se no momento os roteiros ainda parecem forçados, acredito que é só uma questão de tempo até acharem o tom adequado.
Vocês podem ver isso nos clássicos animados mais recentes. Me refiro de Frozen para cá. Moana, Raya e até mesmo Mirabel são mulheres com motivações de salvarem o mundo. No caso de Mirabel, uma trama mais intimista, mas ainda assim, um mundo em microcosmo. E não, elas não estão nem um pouco interessadas no marido. Ah, então quer dizer que todas as histórias voltadas para o público feminino visam colocá-las no local que antes era de um homem? Não! Ainda existem milhares de títulos que seguem um modelo antigo, como romances românticos e até os hot, onde a relação homem-mulher ainda é o foco, mas para o novo tipo de protagonismo feminino no gênero de super-heróis, salvar o mundo ainda é a prioridade. Quanto ao movimento antirracista, esse parece mais palatável ao público brasileiro que ao norte-americano, e como eu disse, os membros da geração X vivenciaram os movimentos dos direitos civis, já possuem uma longa tradição e hoje a inserção de atores negros em papéis antes destinados a brancos parece mais natural e aceitável que no passado. Embora hoje ainda se crie muita polêmica com isso. E não podemos esquecer que em algum momento foi-se criado cotas para atores negros em papéis de importância e que nos Estados Unidos o número de sindicatos que fazem pressão é gigante. Então, seja por livre e espontânea vontade ou por pressão pública, hoje já se pensa em atores negros para protagonistas com mais naturalidade. O mesmo ainda se busca para os LGBTQIA+, mas esse ainda é um tabu que a população precisará de mais tempo para digerir. E não tem jeito, se não for na base da forçação de barra, a coisa não vai acontecer. Se no passado atores gays e lésbicas tinham que manter as aparências, hoje em dia eles se sentem mais acolhidos pelo público, sabendo que não serão boicotados pelos estúdios, nem perderão papéis como no passado. Nem precisam representar papéis sempre estereotipados e caricatos. A forma como o público sempre aceitou esse tipo de personagem. Assim como as mulheres, os LGBTs querem ter papéis diferentes e relevantes para a história. Não só isso, querem ser vistos claramente como LGBTs. No geral, isso não incomoda tanto o nerd quanto a mídia faz parecer. Os grandes veículos de comunicação dão uma inflada na coisa de propósito para criar uma divisão. Eu já expliquei isso também, como o marketing de hoje em dia se baseia totalmente na treta. Mas volto ao ponto de sempre. O nerd velho costuma ter uma cultura acima da média e um critério também mais apurado que se irrita quando vê soluções preguiçosas para histórias que ele idolatra desde a juventude. Eu também prefiro quando o trabalho é feito com mais esmero. Porém, a cultura pop sempre visa o grande público e, a meu ver, se você é nerd de verdade e não quer mais passar raiva com isso, busque títulos de nicho e menos badalados. As produções não são tão caras, mas com certeza não faltam criatividade para suprir isso. Não à toa, o mainstream busca no underground os novos talentos que no futuro farão os blockbusters. Quem conhece Sanheim sabe bem sua origem, por exemplo. E é isso, meus amigos. Acho que dessa vez eu consegui completar esse raciocínio do porquê a cultura pop e o nerdola vivem um conflito ideológico nos dias de hoje. Mas se mesmo assim tiver faltado algum assunto, deixa aí nos comentários, eu faço mais um vídeo a respeito. Aliás, por falar nisso, ficou faltando eu explicar o que é Mary Sue. Serei breve. Mary Sue foi uma personagem criada para uma paródia das fanfics de Star Trek, onde essa personagem era incrivelmente talentosa, habilidosa, inteligente, respeitada e adorada por todos e ainda era incrivelmente jovem. Ou seja, uma personagem sem defeitos, que não tinha sido bem pensado e que refletia a imaturidade dos seus autores. Mary Sue tornou-se sinônimo de personagem mal escrito e totalmente inverossímil. Acusam a Rey, da nova trilogia de Star Wars, de ser uma personagem assim. Eu assisti o filme 7 e discordo dessa afirmação. Achei ela uma fofa e que dá sim para se conectar a ela. Na verdade, acho que o filme tem outros problemas maiores que a Rey, mas aí já é um outro assunto. Muito obrigado pelo tempo de vocês, não esqueçam de me seguir aqui no canal para ver mais vídeos do tipo e sugiram pautas. Sugira muitas pautas aí nos comentários que eu com certeza farei vídeos de assuntos que interessam a vocês. Abraço grande a todos. Valeu!